Olá, eu sou Marco César, responsável pela divisão de serviços ao ocupantes da CBRE no Brasil e pela área de gerenciamento de contas corporativas na região. Hoje a gente vai ter mais uma edição do Real Talks, onde a gente deve cobrir algumas informações e dados da região de um relatório que a gente vem fazendo de forma recorrente. E para isso, nós temos aqui comigo o Fernando Terra. Fernando, bom dia. Tudo bem, Marcos? Se puder se Prazer estar apresentar para a aqui. gente. Eu sou o Fernando Terra, responsável pelas áreas industrial logística, retail e data center para a região. Prazer estar aqui, acho que é o nosso primeiro Real Talks regional, né, que a gente grava. Para quem não conhece, a CBRE é uma empresa de 130 mil funcionários no mundo, são mais de 500 escritórios, a presença em 100 países, número 138 na Fortune 500. Na América Latina, nós temos 4.500 funcionários, temos presença com 20 escritórios em diversos mercados, cobrimos a região inteira através desse posicionamento. Sabe, Terra, nos últimos 10 anos, muitos clientes trouxeram a operação de real estate da América Latina, a gestão disso para São Paulo. Né? Com isso, a gente acabou, há 10 anos atrás, inicialmente reagindo a essas demandas, a gente trouxe também a operação dessas contas para cá, a gestão dessas contas para cá, e aí criamos, né, conforme o volume foi aumentando, criamos um hub, né, com o intuito de melhorar, criar excelência nos processos, treinamento e uma gestão onde a gente pudesse garantir a qualidade dos serviços para toda a região de uma mesma forma, de uma forma unificada. Né? E agora, entrando no assunto, queria te perguntar, Terra, sobre os dados macros que você tem visto aí na nossa região. Vamos lá. Acho que como se citou, né, como uma demanda dos nossos clientes regionais, né, a gente criou esse relatório trimestral que a gente apresenta dados, né, do mercado de escritório, mercado logístico, e a gente sempre começa com uma visão de macroeconomia da região. Então, a gente normalmente apresenta principais índices e tendências gerais, né? Então, em primeiro lugar, com relação à PIB, a região vem crescendo, né? A gente tem vários mercados emergentes e importantes globais aqui na região, alguns, infelizmente, aí com seus desafios, como Argentina e Venezuela, mas, de forma geral, a previsão do World Bank para a região é de um crescimento de 1,8% nesse ano, um pouco menor do que os 2,3% do ano passado, mas acho que a gente está num trilho interessante aí pós-pandemia, né? Outra questão importantíssima é a inflação, né, que é um desafio global hoje, também pós-pandemia. Acho que vários países aqui da região, encabeçados pelo Brasil, fizeram seus deveres de casa, corrigindo juros, com isso corrigindo a inflação, e hoje a inflação está, de certa forma, estabilizada na região, novamente com exceção aí dos dois países que eu mencionei inicialmente, né? Então, nossa previsão de inflação aqui para esse ano é de 3,7%, que acho que é um índice razoável aí na região. E, por fim, tendências regionais, acho que todo mundo já ouviu falar desse termo que é o nearshoring, né, que vem acontecendo bastante, principalmente no México, pela questão regional e a proximidade com os Estados Unidos. Então, isso vem atraindo muito capital estrangeiro dessas grandes corporações para montar operações no México, mas, de certa forma, a região toda captura essa tendência, né? América Central e até no Brasil, por exemplo, e outros países aqui da América do Sul, o que a gente até acaba chamando mais do onshoring, né? Que é trazer um pouco mais essas operações para servir o mercado global, né? Desculpa, o mercado local, para não precisar tanto aí dessas cadeias de supply que foram muito afetadas aí pós-pandemia. Interessante. Agora, dentro da nossa região, tem dois mercados que são importantíssimos aí, Cidade do México, São Paulo, né? Como é que está mercados consumidores, eu digo, como é que está os dados do e-commerce? A gente Varejo mede, geral. né, crescimento do varejo, penetração de e-commerce, e aí acho que a gente começa a mostrar de fato os fundamentos da nossa região América Latina, né? A previsão de crescimento aqui é de 16% do varejo, ano a ano, né? Esse número ele é bem superior ao número global, hoje de 9%. Então, acho que já representa aqui uma característica de mercados emergentes. E quando a gente olha a penetração do e-commerce, ou seja, a porcentagem de vendas online dentro do varejo, hoje a gente está só com 12% ainda na região, né? Você tem alguns países que estão mais à frente, aí, como Brasil e México, mas esse número ele é bem inferior, por exemplo, a Estados Unidos, a Reino Unido, que tem índices aí acima de 20%, obviamente o mercado chinês, que é o mais envolvido em termos de e-commerce, que tem mais de 30%. Então, acho que a gente tem um fundamento, de novo, de varejo crescente,
um mercado consumidor enorme, né, de mais de 600 milhões aí de habitantes e com uma margem grande de crescimento do e-commerce. Já falamos bastante aqui dos fundamentos de varejo e de e-commerce, Marcos, então vamos agora entrar no mercado de escritórios, né? Como é que está o panorama hoje do mercado de escritórios aí na região? Então, vamos lá. A gente cobre, na nossa análise, são 15 principais mercados. Tá? E nesse é um universo de 42 milhões de metros quadrados de prédios de boa qualidade, né, que tem o perfil aí de atender empresas multinacionais, de bom perfil corporativo. Né? Nesse universo, né, a gente mede de forma trimestral vários indicadores, mas eu queria chamar a atenção aqui de dois, né, que é o índice de crescimento da demanda, ou seja, da absorção líquida. Né? Quando eu falo absorção líquida, eu quero dizer crescimento das empresas, né, que a absorção bruta seria a movimentação. Né? Então, aqui, índice de crescimento da absorção líquida e o índice de crescimento de novo estoque, né, que aí com relação à oferta, né, aquilo que está entrando de tijolo novo no mercado. Né? Medindo esses dois indicadores, a relação entre eles, a gente consegue traçar tendências. Né, entender, eles são sensíveis, então a gente acaba tendo um entendimento bom do que está acontecendo. E o interessante desses índices é que você consegue comparar mercados Tamanhos distintos, diferentes. de tamanhos diferentes. Exatamente. E mostrar a tendência. Né? Exatamente. E aqui, antes de entrar em América Latina, só para traçar um paralelo, né, do mercado de escritórios, olhando um pouquinho para o principal mercado global, que é os Estados Unidos, né, lá eles estão comemorando hoje, né, uma potencial inversão de curva, ou seja, eles tiveram o primeiro indicador de absorção positivo nesse trimestre após os últimos 5 trimestres. Né? Então, eles estão, obviamente, olhando o que vai acontecer e isso não deu ainda um impacto na taxa de vacância porque ainda não superou o volume que foi entregue de novo estoque. Então, ainda foi um crescimento da taxa de vacância, mas já desacelerado, foi a menor dos últimos 2 anos, né? E a expectativa é que eles encontrem aí um caminho de inversão de curva no momento deles. Mas, aqui na América Latina, a realidade é completamente diferente. Né? A gente está hoje vindo de um cenário onde o retorno aos escritórios foi forte. Né? A gente teve quando a gente compara em parâmetros globais, o que aconteceu, a maneira como os colaboradores voltaram aos escritórios na América Latina como um todo foi forte. Aí o latino, ele gosta, né, de estar próximo, um benefício que é interagir, né? Interagir faz parte da cultura, da nossa cultura, né? E com isso, isso tem impacto na taxa de absorção, de vacância, de absorção líquida do crescimento, né, que a gente percebe ao longo dos últimos tempos. Né? Se eu pegar, por exemplo, no último ano, nos últimos 4 trimestres, a gente teve a absorção líquida positiva, consecutiva e superior à entrega de novo estoque, como uma média na região, que levou a taxa de vacância de 22 para 19. Ou seja, um movimento positivo para o mercado, ainda é alta, né? Ainda é uma taxa de vacância que gera oportunidade para os ocupantes, né, para analisar sua ocupação e definir, de repente, resolver problemas de ocupação, né, mas a gente percebe que dá para entender para onde estamos indo, né, já dá para traçar esse comportamento. Agora, se a gente olha, né, um outro indicador interessante é quando a gente olha o número acumulado dos últimos 2 anos desse índice, né, de absorção líquida, né, de crescimento. A gente percebe que 14 dos 15 mercados são positivos. A gente só teve um mercado negativo. Né? Isso é muito forte. São 15 mercados no relatório que a gente vem monitorando. Exatamente. E desses 15 mercados, obviamente que quando a gente consolida, né, nos últimos 12 meses, a gente tem um impacto muito grande de Cidade do México e São Paulo. Né? São 2 grandes mercados, né, numa perspectiva até global, e que drivam muito o que vai acontecer com a região como um todo. Né? Se a gente olhar essas 2 cidades, são Cidade do México e São Paulo, nos últimos 12 meses, a gente teve, no último ano, uma absorção líquida 2,5 vezes superior aos 12 meses anteriores. Ou seja, não só nos 24 meses a gente teve crescimento, mas está de uma forma acelerada. Bem mais acelerado. Ele vem acelerando, né? O que é algo interessante. E um outro indicador, né, quando a gente compara com o outro lado da balança, né, que é o novo estoque, a maneira como ele entra, nos últimos 12 meses, essas 2 cidades juntas tiveram uma absorção líquida quase 4 vezes maior do que a quantidade de novo estoque que chegou ao mercado. E aí tem impacto na vacância. Né? Na hora que a gente faz essa relação, a vacância de São Paulo caiu para 19,8% e a vacância da Cidade do México caiu para 22%. São números altos, ainda com oportunidade, né? Muito inquilino aproveitando para rever o seu conceito de ocupação. Agora,
quando a gente olha esses números, né, às vezes ele leva à conclusão errada, né, porque não dá para fazer análise micro de tomada de decisão com número macro, né, que as duas cidades são muito grandes, as duas cidades são diversas cidades dentro de uma só, né, tem vários submercados aí. Então, quando a gente olha o que está acontecendo, por exemplo, com Itaim e Faria Lima, né, tem um descolamento tanto de preço quanto de taxa de vacância, né, do outro lado de uma forma inversa, quando a gente compara com a média da cidade. E esse comportamento do mercado de escritórios que a gente enxerga na cidade de São Paulo, ele reflete na maioria das grandes cidades do mundo, em muitas cidades do mundo, na região e fora, né? E o motivo é porque o escritório, depois da pandemia, ele tem que entregar experiência, né? Ele não adianta mais entregar só boas especificações técnicas e localização, né? Como ele tem que entregar experiência, atrair os talentos para... Ele tem que gerar, ele tem que ter boa biofilia, tem que ter áreas colaborativas dentro do escritório, na estratégia workplace, tem que ter um empreendimento que permita isso, tem que ter amenities no empreendimento, no entorno imediato, ou seja, tem diversos fatores que o commuting, né, dos colaboradores também não pode ser tão impactado. O colaborador não aceita desaforo mais, né? Ele analisa o empreendimento com esse viés e isso gera impacto, gera esse distanciamento entre diferentes submercados dentro de uma grande cidade, né? E muitas vezes faz parte da decisão desse talento de escolher que empresa ele vai trabalhar, né? Exatamente. Agora, voltando aqui para a parte logística, né? Você comentou dos números, né, tanto macros quanto de varejo e número do e-commerce, né? Qual o impacto disso no real estate? Como é que você está enxergando para a região os números, as taxas do ponto de vista de real estate para logístico? Vamos lá, o mercado logístico ele vem funcionando muito bem, né? Eu diria pós-pandemia, mas mesmo antes da pandemia a gente já tinha fundamentos bem interessantes aí nesse setor, né? É um setor que evoluiu muito, diria, na região aqui nos últimos 20 anos, com a presença de grandes desenvolvedores, né, globais, inclusive, que produzem esse produto que a gente chama de condomínio logístico, que ele se assemelha muito você estava falando, né, dos prédios corporativos, se assemelha muito a um prédio corporativo porque ele é construído com um pacote de especificações que, via de regra, pode servir para vários tipos de empresa, né? Para logística, óbvio. Quando a gente fala de indústria, aí é muito específico. Então, esse mercado que a gente monitora, ele é o mercado logístico, né? Então, no nosso relatório, a gente apresenta números de 10 mercados na região, do México até a Argentina, num universo de 47 milhões de metros quadrados só de produtos classe A, né? A gente também tem uma classificação interna aqui que a gente vai de 3A até B ou C, né? Então, para poder unificar, a gente olha essa oferta de melhor qualidade. Então, dentro desse universo de 47 milhões, hoje a taxa de vacância ela é bem baixa, é de 6,5% na região. Claro que também, como você falou, de olhar a necessidade de olhar região por região e país por país, você tem fundamentos diferentes. Cidades no México, né, as regiões mexicanas estão com vacâncias muito baixas, né? Costa Rica, por exemplo, praticamente não tem vacância. E eu diria que no Brasil estão as maiores vacâncias por questões cíclicas aqui do mercado, mas mercados também bastante sadios, né? Como São Paulo com 10%, Minas Gerais até com uma taxa menor do que essa. Então eu diria que em termos gerais o mercado vem funcionando. E aí quando a gente olha aqueles índices que você mencionou, né, da absorção líquida pelo estoque, que representa esse aumento da ocupação das empresas, e o crescimento do estoque, eles vêm andando lado a lado, né? E eu diria que com uma carência de novos produtos, ainda porque tem uma questão de preço, que acho que no final eu posso até trazer uma conclusão relacionada a isso, né? Mas quando a gente olha os nossos gráficos, dá para ficar claro que está faltando oferta em muitos mercados, né? E os índices são realmente muito bons, eu diria talvez sejam melhores índices globais hoje, próximos de mercados talvez da Ásia, entre outros. Para vocês terem uma ideia, o mercado de Monterrey, no México, que captura muito esse movimento do nearshoring, está crescendo 14% ao ano em ocupação, né? Mesmo, tá bom, vamos só olhar o nearshoring, vamos olhar consumo, com aqueles fundamentos que a gente falou de retail, de e-commerce. Você tem 3 mercados hoje na região
um no México, Guadalajara, 2 aqui no Brasil, São Paulo e Minas Gerais, estão crescendo próximos de 10%. Isso é bastante. Realmente, você crescer 10% ao ano a ocupação das empresas, né? Para você ter uma ideia, no mercados maduros a gente cresce 1, 2, 3% no máximo, né? E aí, quando você olha do lado da oferta, ela está indo mais ou menos passo a passo, né? Então, acho que para finalizar a nossa análise aqui, porque, obviamente, os detalhes a gente tem no relatório, né, de cada mercado, a gente apresenta informações específicas de cada um, mas, em termos gerais, é um mercado bastante sadio, um mercado que hoje, como eu citei, ele ainda tem um desafio de viabilidade de incorporações, né? Ou seja, os preços precisam subir. Eu sei que talvez não seja uma notícia tão boa para end users, né? Mas, por outro lado, existe um equilíbrio econômico nesse mercado que precisa ser refletido, né? Ou seja, os custos de construção subiram muito. Historicamente, na região, custos de terreno não caem, né? Então, para que a gente tenha mais oferta e oportunidades para essas empresas realmente estabelecerem suas operações, vários mercados precisam subir um pouco o preço para o mercado se equilibrar novamente. Excelente, Fernando. Mercado muito dinâmico, que a gente tem que ficar atento para não perder as oportunidades. Obrigado, quero te agradecer por estar aqui com a gente. Foi um prazer. E obrigado a você que acompanhou até o final. O relatório na íntegra está presente nas nossas plataformas. Os nossos e-mails, em caso de dúvidas, estão à disposição presentes aqui na tela. Até a próxima.